das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. E muitas das vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, fui criadora da minha própria vida. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, né? Hoje eu trouxe no meu vídeo, ele vai ter um método um pouquinho diferente. Como vocês devem ter percebido, eu dividi ele em duas partes. A primeira parte eu trouxe uma interpretação de um poema, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi um desafio para mim, porque embora a interpretação seja um dos ramos que mais me interessem, é um desafio porque eu tenho pouca prática, tô aprendendo ainda. Na verdade, eu acho que o artista está sempre se construindo, né? A gente nunca tá pronto, nunca tá bom o suficiente, tem sempre que melhorar. Mas foi um desafio, porque diferente dos meninos que trazem mais interpretação para vocês, eu tenho pouquíssima prática em relação a eles. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou trazer um conteúdo bem mais enxuto, no sentido de, na verdade, divulgar o conteúdo agora que nós vamos tratar. Há um tempo eu tinha embaçado para vocês, né, sobre a possibilidade de trazer a explicação do cinema brasileiro. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei vocês, mas nós temos uma cultura que valoriza muito a cultura estrangeira. E assim, pouco se importa com a nossa. E desde que eu comecei a estudar cinema, eu comecei a olhar para o nosso cinema, o cinema brasileiro, de uma forma muito diferente. De um modo a dar realmente mais valor ao que a gente tem poder de fazer. Então eu decidi trazer a explicação do cinema brasileiro desde o início de uma forma bem sucinta e bem leve para vocês, para ficar fácil de entender, porque também ficar trazendo conteúdo aqui, ficar falando, é um saco. Eu vou dividir esses temas, vou trazer, talvez eu traga interpretação de alguns monólogos de alguns filmes da época que eu for tratar. Enfim, vou tentar trazer um conteúdo bem dinâmico, bem leve, para que vocês gostem, né, para que vocês entendam e se situem da época qual eu tô falando de uma maneira bem prática, tá? Então, só pra gente poder mesmo pontuar, porque esse assunto eu vou trazer a partir do próximo vídeo, uma vez que hoje eu já trouxe a interpretação, hoje eu vou só realmente introduzir para vocês já terem uma ideia do que a gente vai tratar nas próximas semanas. Bom, a minha ideia é trazer outros vídeos de interpretação, talvez do Toda a Poesia, talvez de autores, dos nossos grandes nomes de autores brasileiros, e talvez de monólogos dos filmes das épocas das quais eu vou tratar. Por exemplo, Chanchada. Eu posso tentar trazer um monólogo de algum dos filmes da época, entendeu? Então a ideia é a seguinte, eu não sei se vocês, né, quem já teve curiosidade de procurar, quem tem curiosidade para conhecer o cinema brasileiro, a verdade é que pouco é falado, mas nós temos uma história do cinema de muito tempo. Na verdade, a gente não se atrasou muito em relação ao cinema. A gente não teve todo o sucesso e reconhecimento em relação ao cinema hollywoodiano, por exemplo. Mas a gente praticamente iniciou junto com eles. Foi diferença de poucos anos, talvez uma ou duas décadas. E, bom, o cinema brasileiro, ele já tem uma certa atuação assim, que data-se desde 1895, aproximadamente. Eu vou trazer esses dados mais atualizados. Mas nós já tivemos várias épocas, vários estágios do nosso cinema. Nós já tivemos a Bela Época, nós já tivemos a época das chanchadas, nós já tivemos o cinema novo, nós já tivemos o cinema, nós já tivemos o cinema do lixo, nós já tivemos muitas épocas e todas elas têm uma curiosidade diferente. Nós já tivemos grandes produtoras, hoje nós ainda temos, mas nós já tivemos enormes produtoras como a Veracruz e a Atlântida. E bom, todos esses detalhes eu vou trazer para vocês, eu vou colocar eles de época a época para ficar de fácil entendimento. Então, gente, eu gostaria só mesmo de introduzir esse assunto para vocês e falar para quem gosta do assunto, né, para vocês divulgarem, pra gente entender, pra gente caminhar juntos nesse assunto que é muito interessante. O cinema brasileiro tem muita coisa para oferecer. A gente que não sabe, muitas vezes não é passado pra gente, não foi ensinado pra gente. Pouco é falado do nosso cinema nas escolas, por exemplo. Pouco é passado pra gente. Mas nós temos muita história em relação ao cinema para contar.
Infelizmente, muito do nosso acervo cinematográfico foi perdido, né? Nós não temos muitas, por exemplo, ali desde a década de 50 para trás, desde a década de 40, na verdade, para trás, a maior parte do nosso acervo está perdido, entendeu? Na verdade, acho que em sua totalidade está perdido desde essa época para trás. A partir da década de 40, a gente tem pouco ainda do nosso acervo, muito da nossa época foi perdido. Mas o que eu puder trazer para vocês, os filmes que estiverem disponíveis, eu trago para vocês, tá bom? Então a nossa informação de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Se vocês gostaram, se vocês quiserem sugerir alguma outra e passar pra gente, eu, né, posso tentar fazer. Mas é isso, eu tô gostando muito que vocês estão participando, estão dando sugestões, estão falando que gostam, que não gostam. E a gente vai trazer mais coisa para que o canal fique com a carinha de vocês, para que, né, a gente consiga alcançar o máximo de pessoas e expor o que vocês gostam aí também, tá bom? Então, gente, para hoje é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Já curtam esse vídeo, compartilhem, ativem o sininho para quando os próximos vídeos chegarem, vocês não perderem nada, estarem por dentro de tudo, tá bom? Se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, a gente tá aí. Obrigada!